Simbora, galera, para mais um vídeo por aqui. Olha, amanhã tem Sport Ceará. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre Lucas Mugni também, que deu entrevista coletiva, falou sobre renovação, trouxe a sinceridade dele e a gente vai trazer também a opinião do Danilo Queiroz sobre este assunto e mais, Klaus. Tem mais, inclusive sobre o Sport. O próximo adversário do Ceará, na próxima quarta-feira, o Vozão enfrenta o Sport na Ilha do Retiro, às 20 horas. Mas o Sport também vive uma crise enorme nos bastidores, Douglas. Verdade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês. Boa, ó, deixa o like, compartilha, manda para todo mundo, quem puder, seja membro BPR, chega junto com a gente, é muito importante o engajamento da galera, tacar o dedo no hype aí, que você ajuda a aumentar o alcance aqui deste vídeo. Vamos lá, vamos embora. Vamos lá, galera, falar um pouquinho de Lucas Mugni. Na live de ontem, a gente trouxe até o corte que ele responde, né, a pergunta do Gigante Alvinegro sobre renovação de contrato. Né? É um assunto que desde que o presidente João Paulo falou que ele, Lourenço, são jogadores que interessam e teriam já proposta de renovação, muita gente se perguntava, né? E aí, vai renovar? Como é que fica essa situação? Vamos trazer esse trecho aqui do Danilo Queiroz, Klaus. Ontem a gente trouxe o trecho da coletiva, né? Vamos trazer a informação do Danilo lá no Futebolês, que ele cita aí, o que é que ele acha, né, dessa questão do Mugni, da renovação, e a gente comenta um pouquinho sobre isso. Ele está dizendo o seguinte: talvez eu quisesse 2 anos. A realidade é, o Ceará propôs renovação para 2026, o Mugni é aquele jogador com uma idade um pouco mais avançada e que o clube entende que é hora de renovar ano a ano. Ou seja, o ano 2025 do Mugni credencia para ele ter uma proposta para 2026. E se em 2026 ele for bem, isso o credencia para uma proposta para 2027. E o Mugni, que é o atleta, é o outro lado da moeda, ele assina com quem ele quer, ele entende que é melhor um contrato de 2 anos, garantindo o 2026, mas como ele falou aí, não tendo que em 2026 discutir nova proposta. Para 2027, ele prefere 2 anos de contrato. Na parte financeira, não há problemas. O contrato foi aceito. O problema é só o tempo de contrato. O Ceará quer 1 ano a mais. O Mugni quer 2 anos a mais. É discutir se ele se merece uma renovação já por 2 anos de contrato ou se o clube está certo com a sua política de 1 ano de cada vez. Tá aí, o que realmente parece ser uma questão de acerto da duração do contrato, né? Isso Exato. que falta para talvez já assinar, já chegar a um acordo entre as duas partes, Klaus. Exatamente, Douglas. É um ponto aí de divergência que há, né? Eu acho que é um momento não muito oportuno para se discutir renovação. Claro que a pergunta foi trazida aí na coletiva, o Mugni respondeu, foi sincero sobre a resposta. Mas acredito que essas discussões aí possam vir no momento mais oportuno, né? O Ceará ainda vive ali a fase final nesse Campeonato Brasileiro. Agora, o Mugni, nessa coletiva em que ele fala sobre a renovação, ele me trouxe algo que chamou muita atenção e que, talvez, no ponto de vista do clube, o clube está certo em querer 1 ano de contrato e o Mugni também está certo em querer 2 anos de contrato. Mas algo do que o Mugni me disse chamou muita atenção de uma situação que eu não via nos últimos anos do Ceará. O Mugni falou em querer ficar porque ele vê o Ceará como um clube que tem aspirações para conquistar coisas, que tem um projeto, que está em crescimento e ele quer viver esse crescimento junto com o Ceará. Isso me ganhou. Eu acho que, pelo menos para o Klaus aqui, que está falando com vocês, esse ponto em que ele fala do projeto Ceará Sporting Clube como algo que ele quer fazer parte, e isso me ganhou muito, porque um jogador chegar hoje no clube era algo que a gente não via muito se falar. Dessa coisa do projeto de crescimento, porque o clube está em crescimento e ele quer viver esse crescimento. Um jogador que já passou por outras equipes aqui do futebol brasileiro, que é muito correto, sempre exerceu um papel de liderança, é um jogador estrangeiro, mas já muito bem adaptado ao futebol brasileiro. Além disso, entrega um nível de futebol muito bom ainda. Eu acho que por esses componentes aí, pela capacidade dele de integrar jogadores de outras nacionalidades, facilitar a adaptação desses jogadores e também o perfil de liderança, acho que ele agrega para um elenco do Ceará mais do que apenas o jogador Mugni em campo. Então, por todos esses componentes e por essa percepção dele sobre o momento do Ceará, Douglas,
ele me ganhou aí. Se eu estivesse à frente do clube, eu faria esse contrato de 2 anos com ele. Claro, é uma decisão do clube. Tem pessoas que estão vivendo dentro do clube a realidade dessa tomada de decisão. Acho que o momento para se conversar sobre isso com o Mugni vai chegar numa situação mais oportuna daqui a pouco, mas acredito também que não deva demorar essa negociação e acho que o Mugni deve permanecer no Vozão. Está feliz, falou sobre isso, está muito feliz aqui, a família está feliz, está muito bem adaptado. Eu acho que tem tudo aí para se chegar a um denominador comum entre Ceará e Mugni. Vamos aguardar como é que se desenrola aí essa negociação, e eu concordo, né? Você fala sobre isso, essa questão. Não é nem momento, né, para a gente estar focado nisso. O foco tem que ser no campo, tem que ser na conquista dos resultados, mas me parece que existe aí pouca coisa para ser anunciada a renovação de Lucas Mugni. E não foi só sobre isso que ele falou, não. Até nesse vídeo da Vozão TV, ele trouxe também a opinião sobre o jogo de quarta-feira, cara. Tem aí essa partida contra o Sport. O Mugni, que já jogou lá, falou um pouquinho sobre essa expectativa desse jogo. Muito boa, atípica, porque a gente poucas vezes tem essa semana tão cheia para treinar, então a gente aproveitou ao máximo. Física, mentalmente, foi muito bom. E acho que chega uma etapa do campeonato importante, que eu gosto porque é quando vai se decidir onde a gente vai estar brigando, o que a gente sinceramente quer conquistar. E eu acho que vai ser importante, porque agora, às vezes, vai ser importante a soma dos 3 pontos, tanto dentro como fora de casa, porque eu acho que a gente tem que estar em condições de buscar as coisas maiores. Então eu acho que aproveitar esse momento do campeonato. Falou em aproveitar esse momento do campeonato, né? O momento do Ceará é bom, né? E ele busca aí, junto com o elenco do Ceará, manter esse bom momento depois da vitória contra o Santos. E a gente fica de olho nessa partida contra o Sport, Klaus. Quarta-feira, pegar o Sport Recife, sempre é difícil, historicamente sempre é complicado. O Sport que é o lanterna, não é o mesmo Sport dos últimos jogos. O Sport vem dando trabalho às outras equipes, vem fazendo partidas ali competitivas. E tem também toda uma questão também que a gente tem que observar, que é a da crise externa, né? Tem uma situação aí que até assim, galera, a gente pesquisando sobre o esporte, como é que está o esporte? Como é que estão os produtores de conteúdo? Estão falando o quê? Do esporte em relação ao Ceará. Verdade. E o assunto que está lá reinando é a venda de mando de campo para esse jogo contra o Flamengo, né? Verdade. Apesar do trabalho hoje do Daniel Paulista ter feito a equipe do esporte dentro de campo conseguir pelo menos estar ali num nível de competitividade do Brasileirão, porque o esporte demorou a entrar no campeonato, assim, no sentido, não no sentido literal, mas no sentido metafórico mesmo, porque o esporte passou ali 10, 12 jogos sem sequer pontuar no campeonato. Então, assim, foi meio trágico para as pretensões do esporte dentro do campeonato. O começo do campeonato do esporte, com Pepa, com Antônio Oliveira, foi um verdadeiro desastre. O que, obviamente, comprometeu a participação do esporte nessa Série A e ficou praticamente inviável sonhar com a possível permanência deles ainda nesse Campeonato Brasileiro. O esporte está virtualmente rebaixado, mas com a chegada do Daniel Paulista e com a mudança ali de perfil de contratações, o esporte teve que fazer uma reformulação dentro do campeonato, a equipe se tornou mais competitiva, com a chegada do Derek Lacerda, do Mateuzinho, do Pedro Augusto e outros jogadores também que contribuíram, Aderlan e tudo mais. Foi uma equipe que evoluiu dentro desse contexto aí e está conseguindo pontuar, está conseguindo ali... conseguiu 2 vitórias, ainda é muito pouco, né? Se a gente olhar ali para a situação de campeonato, o esporte está a 4 vitórias do vice-lanterna. O vice-lanterna tem 6 vitórias. O esporte tem 2 vitórias. Então, assim, o esporte ainda faz um campeonato à parte do restante do Brasileirão. Mas é uma equipe hoje que compete, que coloca dificuldades para as equipes dentro e fora de casa. Vide aí o empate do esporte contra o Cruzeiro no Mineirão. Então, é uma equipe que está competindo, está, de fato, dando muito trabalho. E esse jogo contra o Ceará não vai ser fácil. Vendo pelo lado do campo agora. O esporte vive também uma discussão que pode levar até a uma saída do Yuri Romão, presidente deles, porque o Yuri Romão vendeu o mando de campo da partida contra o Flamengo para o Flamengo por um valor, para muitos, irrisório. Eu acho também irrisório. 3 milhões, né? 1,5 milhão. 1,5 milhão? 1,5 milhão. Nossa. Então, assim, foi um valor muito baixo, né? Essa venda do Yuri Romão, do mando de campo. E aí levou-se a uma discussão sobre isso no momento em que a Justiça também estava discutindo novamente uma causa do Flamengo impetrada na Justiça Comum sobre o título de 87,
E aí, por outro lado, estava o presidente do esporte vendendo o mando de campo para o Flamengo. Então ficou uma situação muito chata, muito constrangedora, né? E aí, uma pressão que já vem pelo campo, pelos resultados, em cima do presidente do esporte, Yuri Romão, ela aumentou. Os bastidores do esporte estão fervendo e há uma tendência aí do Yuri Romão, talvez, deixar a presidência do esporte. Cara, situações. Não sei até que ponto isso interfere dentro de campo, mas há um burburinho, sabe, um tom subindo muito forte contra a presidência do Yuri Romão por conta desses movimentos. Pois é, e assim, é um esporte que praticamente está cumprindo tabela, mas está jogando, né, está fazendo seu jogo. Está competindo, mas mesmo assim a torcida ficou realmente muito na bronca, queria essa partida na Ilha do Retiro, né, contra o Flamengo, mas foi vendido mantendo as condições normais, o esporte jogou contra todo mundo na Ilha do Retiro. Esse jogo aí, para talvez ter uma receita, não uma receita garantida, né, para o jogo, vendeu o mando para o Flamengo e aí o torcedor do esporte sai na bronca pelo contexto, por tudo que envolve aí essa rivalidade por conta do título de 87 que o esporte conquistou em cima do Flamengo, porque o Flamengo não quis jogar a final do torneio, né, que naquela época era definida entre o campeão da primeira divisão contra o campeão da segunda. Quem ganhasse era o campeão brasileiro. O Flamengo disse que não ia jogar e aí a CBF declarou o esporte campeão por WO. Fato que essa discussão se arrasta ao longo dos muitos anos, mas culminou nesse momento com essa venda de mando de campo, com os resultados, com as contratações erradas. O Yuri Romão coleciona desastres em 2025, não é surpresa para ninguém, mas essa última aí foi a cereja do bolo e aí a discussão está pesada. Eu acho que o acesso também do Náutico deve ter dado uma pressão ainda mais. Com certeza, né? O Náutico subiu, o Santa Cruz subiu, e aí o esporte caindo. Então, e caindo assim... Caído. Mas né? Caiu há muito tempo, né? Assim, não matematicamente ainda, mas todo mundo já conta com o esporte na Série B. O espírito de rebaixado do esporte na Série A não começou agora, não é se o esporte vencer o Ceará na quarta-feira ou perder, não vai mudar nada na vida do esporte, nem ganhar nem perder. Exatamente. Né? Vai todo mundo perder, o torcedor do esporte, claro. Bom, é isso, galera. Daqui para o jogo a gente vai trazer mais conteúdo para vocês. Deixa o like antes de sair. Até a próxima. Valeu, Klaus. Valeu, Douglas. É isso, galera. Deixa o like, o Douglas lembrou. Se inscreve também. Faça um convite a você que gosta do nosso conteúdo. Se é torcedor do Ceará ou não, fica o convite. Se inscreve aqui no Bora Pro Racha. Chega junto com a gente. A gente está trazendo muito conteúdo para vocês todos os dias por aqui. Tamo junto, galera. Valeu demais. Bora, Vozão. Bora pro Racha.